Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, para este nosso encontro de fé ao redor da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos faz entrar na eternidade do próprio Deus. Quando fazemos esta comunhão através da Sagrada Escritura, estamos nos encontrando com o próprio Senhor. Por isso que o salmista nos ajuda a fazer esta reflexão sobre a Palavra de Deus que permanece para sempre. As ervas murcham, as flores caem, mas a Palavra de Deus existe desde sempre e permanece para sempre. É por isso que nós precisamos dedicar todos os dias da nossa vida um tempo honesto para a escuta e para a reflexão da Palavra de Deus. Te convido a, neste momento, mais uma vez, abrir o seu coração e o seu espírito e deixar que esta semente da Palavra de Deus caia neste solo sagrado, possa crescer e produzir bons frutos. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que alegria é sempre poder acolher a Palavra de Deus. E uma alegria maior ainda, porque acolhemos esta Palavra de Deus quando aqui, em Trindade, estamos rezando a nossa Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno. Hoje já é o 5º dia da nossa Romaria. Como estamos fazendo este percurso de fé e devoção? Deixemos que a semente da Palavra de Deus nos anime para rezar melhor ainda a nossa Romaria. Bem, o Evangelho que nós ouvimos hoje nos coloca um tema fundamental, o tema da fé. Crer mesmo em meio às tempestades. Crer em tempo de crise. Meu irmão e minha irmã, crer quando tudo nos é favorável é fácil. O grande desafio para nós é permanecer crendo mesmo em meio às tempestades. É este o tema fundamental do Evangelho que nós escutamos hoje. Vamos fazer uma reflexão aprofundada desse trecho que nós escutamos, de modo que sejamos fortalecidos para também enfrentar as tempestades do nosso dia a dia. O Evangelho começa dizendo: Depois disso entrou no barco e os discípulos o acompanharam. Importante a imagem do barco, que faz a travessia do mar. O barco é uma imagem da igreja. A igreja que precisa fazer essa travessia do mar, que representa o mundo. Jesus e os seus discípulos estão no barco. E aqui é a mesma imagem que a gente pode utilizar para entender a igreja hoje. Somos nós unidos a Jesus, na igreja, fazendo a nossa travessia neste mundo agitado, às vezes violento, que nos amedronta, mas Cristo está presente. O Evangelho continua dizendo que houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. É justamente aqui a imagem da igreja que precisa fazer essa travessia, mas as ondas são violentas. O mar é agitado. Este mar agitado é símbolo da maldade do mundo. Mas é ali que a igreja precisa realizar a sua missão. Muitas vezes a gente quer exigir que a igreja não passe
pelas dificuldades. Mas desde o princípio Jesus deixa claro, a missão da igreja é fazer a travessia para outra margem, estar no mar mesmo com as ondas agitadas e violentas. A igreja precisa fazer a travessia. E o Evangelho faz questão de dizer que Jesus estava dormindo. Na verdade, esta imagem pode representar as vezes em que nós permitimos que Jesus seja adormecido dentro de nós. E quando nós deixamos que Jesus adormeça dentro de nós, tudo fica difícil. A gente entra em desespero. A gente permite que o medo tome conta de nós. É justamente esta a situação dos discípulos ali naquele momento, porque Jesus dormia, isto é, Jesus foi adormecido no coração dos discípulos. E diz o Evangelho, os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo. E aqui nós também precisamos fazer esta experiência de constantemente despertar Cristo em nossa vida. Disseram a Jesus neste momento, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Quantas vezes nós também, no mundo, com suas violências, suas maldades, suas ondas violentas, também não entramos em desespero. Mas precisamos gritar com confiança, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Quando às vezes a gente não alimenta a fé verdadeiramente, tudo parece que será fracassado. A gente vai ser destruído e não vai conseguir levar adiante a missão. Mas quando Jesus é despertado dentro de nós e nós gritamos com confiança, salva-nos, tudo se torna possível, porque Cristo está presente e por isso não perdemos a serenidade e a paz. É este o grito dos discípulos naquele momento. E essa também deve ser a nossa prece nos momentos de dificuldade. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E Jesus não é indiferente. Ao contrário, Jesus interpela os seus discípulos a olharem para a frente com coragem e com fé. Olha a resposta de Jesus. Por que tendes medo, homens fracos na fé? Quando nos falta fé, meu irmão e minha irmã, o medo toma conta de nós. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Como eu tenho alimentado a fé? Eu tenho uma fé robusta, aquela que permanece mesmo em meio às tempestades? Ou a minha fé é frágil? Quando vem a prova, eu duvido da existência de Deus. Eu me perco, eu desespero. Por isso Jesus deixa claro, a falta de fé permite que o medo permaneça sobre nós. E o medo nos tira da comunhão com o Senhor. Por isso Jesus interpela os seus discípulos, por que tendes medo? Homens fracos na fé. Verifiquemos se a nossa fé também não está fragilizada, se não precisamos robustecer a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi dito, as ondas são violentas e a igreja, representada pelo barco, está atravessando o mar, mas Cristo está presente. Às vezes adormecido, mas precisamos acordá-lo no nosso coração. Em seguida o Evangelho vai dizer, pondo-se de pé, Jesus conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. O vento e o mar são símbolos do mal, e esta expressão mostra justamente a autoridade de Jesus, inclusive, sobre o mal. O mal está presente no mundo, mas o poder de Jesus é mais forte do que qualquer mal, do que qualquer ameaça, do que qualquer medo e qualquer insegurança. Por isso, se Cristo, de fato, está acordado dentro de cada um de nós, a gente pode atravessar todas as tempestades sem esmorecer. Cristo nos ajudará a permanecer de pé. Por isso é preciso robustecer a nossa fé. E o finalzinho do Evangelho diz, os homens ficaram espantados e diziam, quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Isto é, a autoridade de Jesus prevalece, mesmo sobre as adversidades, mesmo sobre o mal, mesmo sobre a violência deste mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, à luz deste Evangelho que nós ouvimos e refletimos, vamos renovar a nossa fé. Tornemo-nos robustos, de modo que não deixemos que o medo tome conta do nosso coração, que o desespero
nos faça perder a direção. Cristo está presente conosco. Mesmo que às vezes passemos pela tormenta, não percamos a serenidade, não percamos a fé. Cristo vive e está presente em nosso meio. Meu irmão e minha irmã, estamos concluindo mais este nosso encontro tão afetuoso ao redor da Palavra de Deus, onde o Evangelho nos ensina a crer mesmo em tempo de crise, crer mesmo em meio à tempestade, mesmo em tempos difíceis, permanecer firmes na fé. Isso é muito importante para nós. Por isso vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração confiante, a oração filial. Somos seus filhos e filhas e por isso podemos clamar com confiança para que a nossa fé seja robustecida. Vamos rezar ao Pai Eterno com confiança. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, no dia de hoje, provocados pelo Evangelho de Teu Filho Jesus, te pedimos a graça de uma fé robusta, uma fé fortalecida, de modo que permaneçamos firmes e de pé, mesmo em meio às tempestades, às maldades do nosso dia a dia. Que os nossos olhos estejam sempre fixos em Jesus, de modo que, mesmo passando pelas adversidades, não percamos a serenidade e a paz. Envia sobre nós o Teu Espírito, para que sejamos fortalecidos para a missão. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.